Bem, então galera, voltamos aqui com essa outra aula de termodinâmica para concluir o nosso capítulo de termodinâmica. Vamos falar um pouco sobre máquinas térmicas e a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei, que é um complemento à primeira lei, que ela fala sobre as possibilidades de conversão de energia de forma espontânea. A primeira lei fala sobre a disponibilidade de energia que a gente tem no sistema para converter esse tipo de energia, esses tipos de energia em outros tipos de energia, e a segunda lei ela coloca uma limitação para alguns tipos de conversão de forma espontânea. A gente começa, para a gente começar, vamos falar um pouco sobre como calcular o trabalho a partir de um diagrama PV. Só para a gente reforçar, a gente já viu isso nas últimas aulas, o diagrama PV é uma forma muito consistente e econômica de se representar transformações termodinâmicas. A gente tem aqui um sistema de eixos, onde na vertical a gente representa pressão, na horizontal a gente representa volume, e cada ponto nesse diagrama representa um estado do sistema. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem o sistema está com um estado onde a pressão dele é 4 atm, o volume dele é 2 litros, e é óbvio que se eu sei a pressão e se eu sei o volume, isso aqui me dá a temperatura por meio da famosa equação de Clapeyron, né? Isso, PV igual a nRT. Eu conhecendo quanto gás eu tenho nesse sistema e sabendo a constante, que é tabelada, está em qualquer lugar, em qualquer livro você pode encontrar o valor da constante, dados pressão e volume, você calcula a temperatura do sistema. Então, esse ponto aqui, cada ponto no diagrama PV, ele dá para a gente explicitamente qual é a pressão, qual é o volume, e indiretamente, implicitamente, ele também dá qual é a temperatura. Aqui você tem dois pontos, vamos dizer que isso aqui seja um ponto A, isso aqui seja um ponto B, e o sistema sofre uma transformação de A para B. Quando ele sofre a transformação, ele passa por vários estados intermediários entre A e B. Então, a gente conecta esses dois estados por meio do caminho que ele seguiu de A até B. No nosso caso, a gente escolheu o caminho mais simples, que seria por meio de uma transformação isobárica. Agora, observe que neste gráfico, curioso, neste gráfico, se eu calcular a área, suponhamos que isso aqui seja um volume V0, volume inicial. Desculpa aí. Isso aqui é um volume inicial. Esse aqui é um volume final. Então, essa distância daqui para cá é um ΔV. Essa distância é um ΔV. E observe que é curioso que se eu calcular a área que tem embaixo dessa reta, essa área seria simplesmente o produto da base dessa figura. A área seria a base dessa figura, a medida da base, multiplicado pela medida da altura. Ok? É um retângulo. Logo, a gente pode tirar daqui que essa área seria simplesmente ΔV multiplicado por P. Organizando isso para ficar de uma forma como a gente costuma apresentar, essa área seria P vezes ΔV. Se você procurar nos textos anteriores, a videoaula anterior, você vai encontrar que P, pressão vezes variação de volume, é a expressão que a gente usa para calcular, o trabalho que o sistema realiza durante uma transformação isobárica.
isobárica. Durante uma transformação isobárica, lembre, a pressão do sistema permanece constante e o sistema então tem uma variação de volume, que pode ser para mais ou pode ser para menos. Nos roteiros anteriores, a gente viu que essa pressão constante multiplicado por essa variação de volume me dava o trabalho que o sistema realizava ou o trabalho que era realizado sobre ele. O trabalho era igual a P delta V. Como a gente pôde ver aqui na nossa figura, P delta V é também a área que tem sob o gráfico. Então a gente é levado a considerar a possibilidade de que seja possível calcular o trabalho simplesmente calculando a área que tem embaixo do gráfico. Isso é um recurso muito utilizado em física, é uma coisa que vem da matemática, consequência de uma ferramenta matemática do cálculo, que não cabe a nós discutirmos aqui, mas é um ponto importante de muito uso. A gente já falou disso quando falou, por exemplo, de trabalho, quando a gente tinha o gráfico de uma força com deslocamento, a gente já falou disso quando tinha impulso, né? A gente tinha uma força por tempo e a área sempre dava alguma coisa para a gente. Nesse caso, a área também vai dar alguma coisa. Em um diagrama PV desse tipo aqui, a área embaixo do gráfico vai me dar o trabalho que o gás está fazendo ou o trabalho que o gás está recebendo. Tudo que a gente falou aqui até agora foi para o caso de uma transformação isobárica, uma transformação que se processa com pressão constante. Mas e se a transformação que o sistema estiver sofrendo não for uma transformação com pressão constante? Se ele começar aqui com volume V0 e uma pressão P0, e então evoluir para um volume final V com uma pressão P. Então, a gente aqui tem um ΔV e a gente tem um ΔP. A pressão não era constante. Como fazer então para calcular o trabalho feito por este gás, ou o trabalho que esse gás recebeu? Aqui a gente vai usar um artifício que é o seguinte, é um artifício matemático. A gente pode imaginar o sistema, a evolução do sistema como se ela tivesse sido feita em pequenos passos. Como se o sistema não tivesse evoluído de maneira contínua de V0 até V. Ele evoluiu de V0 até um pedaço, depois de V0 até outro pedaço, depois de V0 até outro pedaço. Ele evoluiu de V0 até aqui, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. E considerar que dentro de cada um desses intervalos, considera, por exemplo, que aqui dentro a pressão se manteve constante. E aí que nesse próximo trecho aqui, a pressão se manteve constante em outro valor. E que dentro desse outro intervalo aqui, a pressão se manteve constante em outro valor. Observe que, como eu estou considerando que a pressão se manteve constante nesse intervalo, essa área aqui me daria o trabalho que foi feito daqui para cá. Observe, no entanto, que o trabalho que eu vou calcular aqui não é o trabalho realmente realizado pelo gás, porque a pressão não era constante, a pressão variou. O que eu estou obtendo aqui é uma aproximação. Da mesma forma, se eu fizesse aqui, se eu calcular essa área, eu vou ter aproximadamente o trabalho que foi feito nesse trecho daqui para cá. Aqui a mesma coisa e por aí vai. Certo? Então, procedendo desse jeito, dividindo, fatiando a transformação em N transformações, em N pedaços, e supondo que em cada uma dessas transformações o processo se deu de forma isobárica, a gente pode calcular o trabalho nessa transformação isobárica, nessa transformação isobárica, nessa transformação isobárica, simplesmente calculando a área, essa área, mais essa área, mais essa área. E isso vai me dar aproximadamente o trabalho que o sistema fez daqui para cá. Certo? Isso vai me dar aproximadamente o trabalho que o sistema fez de V0 até aqui. Contudo, observe que tem uma coisa interessante, que é a seguinte: se ao invés de escolher o intervalo desse tamanho, eu tivesse escolhido o intervalo
desse tamanho, essa diferença que teria aqui já seria bem menor. Mesma coisa, se eu tivesse escolhido esse intervalo desse tamanho e não do tamanho que eu escolhi, a diferença que ia dar entre a área que tem embaixo da curva e a área do retângulo seria uma diferença bem menor. Então, a gente é levado a crer que, no limite, se eu puder escolher esses retângulos cada vez mais finos, eu vou poder extrapolar e dizer, sem sombra de dúvida, que o trabalho em qualquer transformação pode ser igual à área sobre a curva. Ou melhor, numericamente igual. Trabalha numericamente igual à área sobre a curva. Observe que a gente chegou a esta conclusão, partindo de um caso especial, que era o caso de uma transformação isobárica, onde a área aqui embaixo era uma área retangular, fácil de calcular, então a gente partiu dessa ideia para extrapolar e chegar nesse caso aqui. Então, a gente chega à conclusão de que, se eu tiver um diagrama PV, e eu conheço o estado inicial do sistema nesse diagrama e o estado final do sistema nesse diagrama, para saber quanto trabalho o sistema realizou de um ponto a outro, de um estado para outro, ou quanto trabalho fizeram sobre o sistema de um ponto para outro, tudo que eu preciso fazer é calcular a área que tem embaixo dessa curva, entre a curva e o eixo horizontal do volume. É tudo que eu vou precisar fazer, é isso.